Boa noite. Nós iremos fazer uma questão agora de equilíbrio estático. A princípio nós teremos que identificar as forças. Nós já vemos que temos 4 forças sendo aplicadas da base que vai do ponto A até o ponto C. 4 forças sendo aplicadas para baixo, cada uma no valor de 20 kN. Eu vou definir logo de início que o sentido horário será positivo, mas eu posso colocar negativo, não tem nenhum problema, mas eu vou colocar positivo. A partir daqui eu vou identificar as outras forças que temos na nossa estrutura, que eu vejo logo que no ponto F temos uma força de tração, que é uma força de primeiro gênero, que ela restringe um movimento. Mas como ela está inclinada, nós temos que definir quem é x e y nessa força. O que acontece nesta situação? Tem uma força, estou aqui colocando uma força, eu posso dar o nome que quiser essa força. Eu vou colocar a letra T por ser uma força de tração. E eu utilizo o H para a força X por ser horizontal. E a letra V para o vertical, que é a força de Y. Aí eu coloco HT, que é o T representando a força, que é o T, e o VT e o HT, que é a vertical e horizontal de T. Nisso eu vou e no ponto E eu vejo que tem um engastamento, que é um apoio terceiro gênero, que ele restringe 3 movimentos, que é o vertical, o horizontal e o momento, a rotação. Como eu coloquei a força de X da tração para o lado direito, como eu tenho que encontrar o equilíbrio estático, eu coloco a força horizontal de E para o lado esquerdo. E como eu coloquei também a força vertical de T para baixo, eu coloquei o vertical de E para cima. Já na rotação, eu coloquei ela em rotação em sentido horário, com ele sendo positivo. Como eu defini logo no início que o sentido horário é positivo, eu coloquei ele como positivo. Mas pode colocar da outra forma também, pode colocar ele anti-horário, aí ele seria uma força negativa, o momento. Então, daqui o que nós vamos daqui para frente, nós a princípio já vemos que aqui é uma questão que é chamada de indeterminado. É um valor em que no final você vai ter uma função em que você vai substituir o valor de t por um valor que talvez tenha na questão, o professor peça para você colocar, mas nessa aqui não tem o valor de t. Então, quando terminarmos, nós vamos escolher um valor para t e colocar na questão e encontrar quais são as forças aplicadas. Então, voltando, nós agora precisamos encontrar o que? O ângulo. Qual é o ângulo? O ângulo dessa força aqui, ela será medido do cateto, ele vai ser o tangente do ângulo igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto, nesta situação, é este tamanho que vai do ponto E ao ponto D. Esse é o cateto oposto. E o cateto adjacente é do ponto E até o ponto F. Eu vou dar o nome a esse ângulo de ângulo alfa. Sabendo que este ângulo é igual a este outro, então teremos como
continuar a nossa questão, a nossa definição dessa estrutura. Então o que é que nós beleza, eu tenho que saber quem é o valor de X, que é o HT, da força T, e o VT da questão da força do VT também. Então como é que nós fazemos? Para encontrar o cateto adjacente, que nessa situação é a força em X, como nós vamos fazer? Nós já substituímos no lugar de HT, nós já vamos esquecer esse negócio de HT e VT a partir de agora. No lugar do HT vai ser a força multiplicado pelo cosseno do ângulo, que o ângulo nós vamos encontrar. E para encontrar o valor de x, de y, é a força multiplicada pelo seno do ângulo. Então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos encontrar o ângulo. E nós, a princípio, nós encontramos o quê? Que o valor do cateto oposto são 6 metros, que é a junção de 3,75 mais 2,25. Esta aqui é a fórmulazinha para você encontrar o ângulo. Como nós já vimos lá que o cateto oposto é 6 metros e o cateto adjacente é 4,5 metros, nós vamos substituir a questão na fórmula. CO, estou colocando como cateto oposto, e CA, cateto adjacente. Substituindo, 6 dividido por 4,5, que dá 1,33. No princípio da matemática, nós aprendemos no ensino fundamental que quando você tem uma multiplicação e quando você vai passar esse termo, esse número para o outro lado da igualdade, você passa dividindo e vice-versa. Então, o tangente está multiplicando com o ângulo que vai passar para o outro lado dividindo, que será 1,33 dividido pelo tangente. E agora, como é que eu vou fazer? Você vai passar o divisor para o dividendo, colocando ele a menos 1. Fazendo desta forma, vai ficar tangente a menos 1, tangente elevado a menos 1, de 1,33, que dá o valor de 53,13 graus, que agora nós já temos o nosso ângulo. Agora nós já podemos colocar o ângulo, o valor de alfa na nossa estrutura, já para a gente não esquecer mais qual é o nosso ângulo. Então agora nós já podemos começar a fazer o somatório de x. Somatório de x. Quem são as forças em x na nossa estrutura? Na nossa estrutura, a força de x são HE e HT, que nós substituímos pela força multiplicada pelo cosseno do ângulo, que nós iremos colocar agora na nossa fórmula. Somatório de f de x, que é o HE. Voltando agora, o que podemos ver? Eu particularmente utilizo o plano cartesiano como base. Então, com o T multiplicado pelo cosseno do ângulo está para o lado direito, eu vou colocar ele positivo. E como o HE está para o lado esquerdo, vou colocar ele negativo. Então, por isso que ficou desta forma. Então, daqui para frente, o que é que podemos resolver? O que podemos resolver é fazer o cosseno de 53,13. Repetimos, o HE é negativo. Fazemos o cosseno de 53,13,
que dá 0,6, e vai continuar multiplicado pela força, que é a nossa incógnita, é a nossa indeterminação, que nós vamos descobrir. Não é que nós vamos descobrir, nós vamos definir no final da questão. Daqui para frente nós fazemos o que? Nós passamos o HE para o outro lado da igualdade, que ele vai mudar de sinal, vai ficar positivo, e terminando dessa forma. Nós vamos agora, agora nós podemos mais fazer nada. Nós vamos guardar isso e utilizar no final da nossa questão. Agora nós vamos fazer quem? Vamos fazer o somatório de f de y. Quem é f de y? Quem são as forças aplicadas em y na nossa estrutura? Essas que eu coloquei numa fonte maior, foi para você ver quem são as forças de y na nossa estrutura. Temos as quatro forças, que todas juntam todas dá 80 negativo, porque como eu falei que me baseio no plano cartesiano, eu coloco as forças que estão sendo aplicadas para baixo, eu coloco negativo, e as que são aplicadas para cima eu coloco positivo. Então essa força que está desse ponto, do ponto A até o ponto C, eu somarei todas e colocarei negativo, que dá o valor de 80. Vou colocar o VE positivo e o T multiplicado pelo seno do ângulo negativo, que é o que eu vou te mostrar agora. Somatório de f de y, o 80, esse 80 para você, como eu te falei, para você não ficar confuso, é o somatório daquelas quatro forças, e cada uma é o valor de 20 kN. Aí mais o VE, o vertical de E, que é a força de Y do E, menos o T multiplicado pelo seno de 53,3, que é o nosso ângulo. O que nós podemos fazer daqui para frente? Repetimos o 80 negativo e o VE positivo. E o que podemos fazer agora é tirar o seno de 53,3, que dá 0,8 multiplicado pelo T, que é a nossa indeterminação, é negativo, igual a zero. O que podemos fazer agora? Como a nossa incógnita é o VE, então nós iremos colocar nessa situação esses dois termos que estão negativos. Vamos passar para o outro lado da igualdade, que irão ficar positivos. E fica dessa forma. Como aconteceu com f de x, essa aqui é outra situação que nós iremos terminar só iremos continuar no término da questão, que é quando nós iremos definir qual o valor de t. Agora nós iremos fazer o que? Vamos fazer o momento. A fórmula do momento é m igual a força multiplicado pela sua distância. Então o que nós fazemos agora? Vamos fazer o momento em E, que é onde eu marquei agora com essa bola roxa, e iremos utilizar aquela questão do horário e anti-horário. Quando as forças forem aplicadas, quando o momento, a rotação é nesse ponto E, nós iremos colocar já o ME, que é o que nós queremos descobrir, já na questão do primeiro. Já colocamos o ME, o momento de E, e daqui nós vamos definir quais são as outras forças que serão aplicadas para entrar nesta situação. O que nós podemos fazer agora? Nós vemos já o primeiro ponto, que é o de 20 kN, a primeira força, numa distância de 1,8 metros
do ponto E, onde está acontecendo o momento. Aí nós vamos colocar aqui, como ele está no sentido anti-horário, ele vai ficar um valor negativo. Vai ficar menos 20, que é a sua força, multiplicado por 1,8, que é a sua distância. Qual você poderá ver agora é a outra força de 20 kN, que será na distância de onde ele está até o ponto do momento de E, que é 20, que é sua força, multiplicado por 3,6, que é a distância do ponto dele até o momento, que é 1,8 mais 1,8, que dá 3,6. Negativo por estar no sentido anti-horário. Continuando no negativo, no sentido anti-horário, 20 multiplicado por 5,4, que é 1,8 mais 1,8 mais 1,8. O próximo é o último, a última força desse lado, que é o último de 20 kN, multiplicado pela sua distância, que é 7,2, que é o somatório de 1,8 mais 1,8 mais 1,8 mais 1,8. Será negativo, está negativo por ser anti-horário. Outro que podemos ainda ver é a força aplicada em T multiplicado pelo seno do ângulo, que ele é positivo por estar fazendo uma força no sentido horário. Então será mais 0,8T multiplicado por 4,5, que é a sua distância do ponto F até o ponto E. O T multiplicado pelo seno de A do ângulo, que nós já sabemos que o seno do ângulo é 0,8 e multiplicado por T fica 0,8T. Então 0,8T é a força multiplicado por 4,5, que é a sua distância. Como nós não conseguimos mais identificar outra força na nossa estrutura, fica igual a zero. Continuando, nós repetimos a nossa incógnita. Iremos fazer um somatório desses momentos, que dá 360 negativo. Iremos multiplicar o 0,8T por 4,5. E esse somatório que eu fiz anteriormente é para o vídeo não ficar tão longo, que eu já acho que já está bem longo. Ele vai ser o 20 multiplicado por 1,8, 20 multiplicado por 3,6 e assim por diante, e depois feito o somatório. E agora que deu 360 negativo. E agora nós fazemos do 0,8T multiplicado por 4,5, que ficará 3,6T positivo, igual a zero. O que nós podemos fazer agora é colocar o 360 negativo e o 3,6T positivo para o outro lado da igualdade, mudando seu sinal. E agora nós vamos utilizar o que restou do somatório de x, de y e de momento, e fazer o que? Nós iremos definir qualquer valor. Qualquer valor. Vou lá olhar para a minha estrutura e definir, poxa, qual é o meu valor de T? Eu vou definir uns 150 kN. Mas você pode botar o valor que você quiser. Vou colocar aqui. Mas a sua questão acaba ali. A sua questão acaba aqui.
A sua questão acabou. Mas eu quero continuar e vou te mostrar como ficaria com o T definido. Qual seria a força de tração se ela fosse definida? Você poderia, o que, é que você poderia fazer? Eu vou colocar que essa força vale 150 kN. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, quando que T vale 150. Vou substituir, multiplicar, achar o HE, que é o nosso valor de X do E, que dá 90 kN. O valor de Y do E, que é o VE, que dá 200, voltar um pouquinho, 0,8 multiplicado por 150, que dá 120, mais 80, que dá 200 kN. Já no momento de E, que é a força de giratória, força circular, é 3,6 multiplicado por 150, que dá 540. Que nessa questão fica negativo, pois o 3,6 é negativo. Então 360 menos 540 fica 180 negativo kilonewtons multiplicado por metro, porque essa é a unidade de medida do momento. Então é isso aí. Peço desculpa aí qualquer erro. Sou humano e só estou fazendo aí, tentando ajudar aí o pessoal que ainda está com um pouco de dificuldade. Valeu e espero ter ajudado. Falou.